Fala, Fiel, tranquilo? O craque Neto desabafou e soltou informação quente aí de dentro do Corinthians. Yuri Alberto por Verratti. Você aprova essa troca? Vamos entender mais sobre essa informação e um patrocínio que decidiu encerrar a parceria com o Corinthians. Vamos trazer mais informações e tudo sobre Corinthians e Novo Horizontino. Então já se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo e as últimas notícias do Coringão. Não exagere, mas deu para ver coisa interessante durante o aquecimento dos jogadores e eu vou contar para vocês agora. Bem na hora em que os jornalistas foram convidados a se retirar, apareceu o Augusto Melo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O presidente do Corinthians, apesar do semblante alegre, tá careca de saber que a chapa dele esquentou. Votação do impeachment na segunda que vem. E ainda tem um inquérito policial do caso Vai de Bet para atormentá-lo. A boa notícia é ver o Rodrigo Garro entrando em campo para treinar. Recuperando-se de tendinite no joelho, o argentino precisa de mais alguns dias para ficar à disposição. Assim como o holandês Memphis Depay. O Muque está em dia. O tornozelo, ainda não. Trabalhou em separado com o Mateuzinho. Ambos devem desfalcar o timão nesta quarta-feira contra o Novo Horizontino na Neoquímica, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um empatezinho basta para avançar, já que na ida fora de casa deu Corinthians 1-0. A escalação para amanhã é responsa para o professor Dorival Júnior. Se improvisa de novo o Félix Torres na lateral direita, é uma das dúvidas. A outra talvez seja a manutenção ou não do Igor Coronado no meio-campo. No clássico de domingo contra o Santos, os dois jogaram e não decepcionaram. Igual eu falei, esse jogo acho que não teve muitas ações, muita criação, mas foi o que o jogo pediu. A gente, acho que como grupo a gente soube jogar esse jogo e levar a vitória para casa. Nota do Coronado? Ah não, nota média hoje, nota média normal. Eu acho que é nessa janela aí. Eu acho que dificilmente não vai passar dessa janela. O que você pensa do Yuri Alberto? Jogos do 2028, 2022, 28, 11 gols e 2 assistências. 6 meses ele jogou. 2023, 63 jogos, 15 gols, 7 assistências. 2024, 57 jogos, 31 gols e 7 assistências. 2025, 37, 12 gols. Então ele tem 30, 40, 45... Não, eu gosto de somar. Mas tudo bem. Aí, total, 181 jogos, 69 gols, 17 assistências. Esse cara é um monstro. 67. Ele tá bem mesmo e eu acho que é difícil segurar o Yuri nessa janela. Ele já falou que ele quer ir embora, tem o sonho de jogar na Europa e provavelmente vai vir alguma proposta da Premier League. Pô, ele é rápido, hein? Ele é rápido. Vai dar certo na Europa não de centroavante. Essa bola na frente. Mas de lado esquerdo. Essa bola na frente, né? E os times lá jogam uma linha bem alta, né? Pode favorecer. Não vende ele igual o centroavante, hein? Não faça isso, hein? Que é o André Cury, que acho que é o empresário dele. E nem o Cury, como segundo atacante. Não vende ele como primeiro atacante. Mas isso aí é problema do time lá, não, né? eu sei, mas até os caras... Porque esses números dele aí chamam muita atenção. Muita atenção. Ele tá fazendo muitos gols, dando assistência. Então é normal que venha uma proposta e ele realizar o sonho dele. Tem 24 anos, é novo ainda, é um jogador que tem uma faixa etária boa para o mercado internacional. Eu acredito também que nessa janela é difícil segurar. Para você, Souzinha, monstro sagrado, que operou ontem, fez a cirurgia. Mas estou bem já, passo bem. Mas não bem. vai mais engravidar ninguém, né, Souza? 4 tá bom já também, bom, né? né, Parei, pelo amor de Deus. É muita escola, né, Souza? Muita pensão, Deus, né? Jesus. O que é pensão, né? O cara pode ser preso por causa da pensão. Mas tem uma coisa que esse país aqui prende mesmo, é pensão alimentícia, meu irmão. Você pode estar onde você estiver. Aí eu nunca fui preso, graças a Deus, por causa de pensão. Eu já quis ser. Não, tô mentindo não, tô falando, juro por Deus. Não, eu não juro por Deus. É por verdade. Falei, é melhor ficar lá enjaulado 3 meses, né? Do que pagar esse absurdo aqui e não ver retorno nenhum. Craque, a informação que um passarinho me contou é que praticamente a proposta... Eu tô falando de pensão. Não. Se você tem informação, se o passarinho seu... Você operou o passarinho ontem e agora quer falar do passarinho. Passarinho, ó. Passarinho, ó. O Gugu não falava do passarinho? Como é que é o Gugu? É o pintinho amarelinho. É o pintinho amarelinho. O seu pintinho amarelinho tá cuidadinho? Tá. Então vai, pintinho amarelinho.
A informação que eu tenho, tô falando de outro passarinho, um passarinho amigo meu, me contou que o Yuri chegou a proposta para ele, vai chegar a proposta já existe, e é de um time que o Matheus Cunha praticamente, o United... esquerda o Matheus Cunha lá. O United tá vendendo, o United tá comprando ele, né? O Manchester United tá comprando o Matheus Cunha e o cara para ser vendido é o Yuri Alberto. É o Yuri Alberto. Que vai jogar no lugar do Matheus Cunha como segundo atacante. Norte não sei o quê. É isso aí mesmo. Não, é o Wolverhampton. Wolverhampton. É isso aí. É o Wolverhampton. Essa miséria mesmo. É o Wolverhampton. É o Wolverhampton. Se você vê com W, você não fala o nome do desgraçado. Mas você bota o V. Wolverhampton. Wolverhampton. Você fala rápido. Você fala rápido. Wolverhampton, você não precisa pronunciar todas as vogais, todas as consonantes. Wolverhampton. Eu não sei nem que gota é isso, vogal então, o Yuri Alberto vai receber o Corinthians, vai chegar uma proposta para ele em relação a uma casa de 30 milhões de euros. Porque ele foi vendido, acho que por 64. Isso, por 30 milhões de euros, é aí o Augusto que vai saber. E isso a gente ficou sabendo, eu e o Souza já estava sabendo, o Souza deu. E aí o Matheus Cunha vai para o Manchester United, que joga amanhã aqui na Band, contra o Tottenham, final da Copa da UEFA, junto com o Theo José, com o Júlio Gomes comigo e com o Felipe Kiri, que está lá em Bilbao. Daqui a pouco ele entra às 2 horas. E é quase certeiro isso. É quase certeiro a ida do Yuri Alberto para o Wolverhampton. Quando ele veio para o Corinthians, teve aquele negócio que o Corinthians enfiou lá 5 jogadores na transação, foram Duqueiroz, ninguém sabe quanto, o Mantuan ficou. E onde? Qual era o nome do goleiro lá? Ivan. Enfim. Que era da Ponte. Aí o tal do Pedrinho, o moleque, ainda foi colocado também no negócio, lembra? O segundo Pedrinho. Aí depois ele foi... Ô, craque, só um negócio que eu acho estranho. Só não vendeu o estádio do Willian porque não era dele. Porque se dela, ele vendia o estádio. Só não deu o Parque São Jorge. Só não deu o estacionamento. E por sinal vai ter novidade aí no estacionamento do Corinthians. Vai ter uma novidade importante para vocês todos aí. Que por sinal a Adidas pode fechar a qualquer momento aí em relação ao novo patrocinador do Corinthians. Diga-se de passagem, Quesada. Mas vai ser um negócio que o corintiano tem que entender que não vai dar tanto dinheiro pro Corinthians, né? Porque o Corinthians só tem 50%. O Marquese pega 15 milhões de euros. Então, mas o André Cury, quando esteve aqui naquele domingo... é verdade, ele ficou junto com a gente. Nós entrevistamos... Mas 50% não é do Corinthians? Então, 50% do Corinthians, os outros 50% não são do Corinthians. Não, é. Mas, por exemplo, se vender por 30 milhões, que é um baita de um valor, o Corinthians só fica com 15. 15 milhões dá 90 milhões para o time que está quebrado, que está... Não, isso sim, não, perfeito. Perfeito, Mas assim, você não consegue... E não dá para ficar muito tempo mais com o Yuri Alberto na vida do que ele está fazendo. Concordo. Mas você vende o Yuri para contratar alguém, Neto? Não, eu vendo o Yuri e tento contratar o Verratti, do Vasco. Quanto custa o Verratti? Não custa 15 milhões de euros. 5 milhões de euros. Aí ok. É isso. Ainda guarda uma grana. Eu sei que o Verratti acho que não pode jogar porque ele já fez os 7 jogos, mas eu já penso pro ano que vem. Sim. Em relação ao Verratti, aí o problema é do Corinthians, não é problema meu. Dá para entender que dificilmente, porque o Manchester United quer realmente o Matheus Cunha. Sim. E aí, a bola da vez é o Yuri Alberto pro Wolverhampton. Para você, em relação ao Yuri Alberto, vai fazer muita falta? Não, vai fazer falta. Ele é o homem-gol do Corinthians hoje, né? As jogadas terminam sempre no Yuri. E é bonito, né, velho? As jogadas terminam no Yuri e ele faz gol de direita, de esquerda. Parou de quebrar a bola como quebrava. Faz tempo que ele parou, viu? No comecinho do Paulista ele voltou na... mas o cara que mais fez gol em clássico é o Yuri Alberto. Mas tá jogando bem, é verdade. Então, e ele quer isso também, né? Sempre deixou claro que ele quer jogar na Inglaterra, ele quer ir embora e agora vai aparecer oportunidade. Vai ficar bom pra ele, bom pro Corinthians, só que o Corinthians vai perder esse cara que é o homem-gol hoje e pra achar... Lá, o Corinthians hoje perdeu um patrocinador, viu, Lele, mano? Não precisa dizer qual também. Também não vou falar. Eu falei patrocinador, porra. Não, porque assim... É melhor prevenir. Eu não falo, nunca falo o nome. Eu não sei. Né? Rescindiu o contrato com o Corinthians, né? Disse que não estava satisfeito com alguns termos do contrato. E o retorno ruim, né? Não é retorno ruim, não. É porque o Corinthians estava segundo patrocinador, cumprindo algumas cláusulas estipuladas. Exatamente. E aí o Corinthians foi notificado e eles pediram para tirar a sua marca aí, né? De todos os lugares lá. Tanto que no treino já não tinha mais as placas com o nome deles, né? Na camisa também. Mas puseram nas camisas, mete uma fita crepe em cima. Eu não sei como, fazer tudo novo, né?
Mas geralmente as camisas de jogo é feito no dia, né? É porque é meio que é estampado, né? Aí dá pra tirar, tipo, cada camisa nova, não coloca mais. É no dia, né, Lelê? Camisa de jogo, essas coisas é no dia que faz, né? É tipo um adesivo que eles colam lá com a marca. Todo jogo eles fazem, né? É silk. E vai arcar com uma multa rescisória aí, né? Já avisou o Corinthians. O Corinthians tá tentando reverter a situação. Oferecendo mais coisas pra ele, mas diz que os caras estão meio irredutíveis, mano. Então, Motinha, surpreende pelo fato mesmo do patrocinador ter notificado e já ter dito, ó, vou pagar a multa rescisória, vou romper unilateralmente o contrato. Nossa. E não quero mais. Então os caras devem estar muito insatisfeitos mesmo. Deve ter acontecido alguma coisa grave, né, internamente. Mano? Então, muitas coisas graves acontecem, né, Desculpa, que segmento que é? É aplicativo. Tá. Aplicativo de gás. Agora o negócio é o seguinte, com relação aí ao Corinthians aí, Motinha, é uma grana que se perde. E todo patrocínio para um clube de futebol, independente de ser cota master ou não, é uma composição que no final ajuda o clube a pagar. Ajuda, né, mano? Óbvio. Então nesse ponto, Domênico, a diretoria tá tentando ali fazer uma manobra para tentar continuar com a parceria, mas como o Mota trouxe a informação aí, parece que a empresa tá irredutível. Difícil, hein? Mano, só uma questão. É porque essa empresa, ela tinha fechado em fevereiro com o Corinthians, tá? Então não era muito tempo que tava aí, né? Desde fevereiro. Mas não era um espaço assim tão grande na camisa, como o Mano falou. É um espaço menor ali do tórax e tal. Portanto, o valor deveria ser um pouco menor também. Só que aí, o que o pessoal aqui da Central apurou é que eles têm direito a estampar a camisa e também tinha direito a ativações em dias de jogos ali no Corinthians, né, nos treinos e tal, para aparecer também nas filmagens, nas imagens, enfim. E aí, como teve muita troca agora no Corinthians, esse negócio de setor de marketing e tal, demitiram o Vinícius, que era um ótimo profissional, aí ficou sem ninguém, colocaram o tal do Edgar Soares lá, que em 20 dias também já deixou a função. Pelo jeito, né, essa comunicação para fazer essas ativações que interessavam a marca estavam difíceis, né, de conseguir colocar em prática algumas coisas ali, e por isso eles estavam insatisfeitos e optaram pela rescisão, mesmo tendo que pagar a multa, né, porque ia até fevereiro de 2026 o contrato. Acho que era até o final da temporada aqui, né, Leli? Era um ano, né? E como eles fecharam em fevereiro, ia até fevereiro de 26. Só uma perguntinha. Edgar Soares é aquele irmão de Juarez Soares? Aquele. Meu Deus do céu. Quando você perguntar, Portugal, quando você perguntar a respeito, é aquele, o Corinthians ele tá cheio de faraó, velho, que sai da sua sarcófago mesmo, mano. Exato, e esses caras não saem do clube. Quer dizer, sai quando vira a última folha do livro e passa dessa, né? Mas a oposição, a situação, eles estão sempre lá. Então, óbvio, não importa igual, quem ganha, ele tá sempre lá. Pra você ter uma ideia, esse próprio Edgar Soares, ele foi um dos relatores do processo de impeachment do Augusto, e quando foi convidado para assumir um cargo lá, assumiu. E aí ele alegou, Lelê, qual a coerência disso? Então, ele alegou que ele tava tendo que sair agora porque ele mora em Taubaté e a logística tava ruim. Como assim? É cada uma. Mas na hora de aceitar, ele não morava. Né, RG? Quando a casa tá pegando fogo, quem é o primeiro a sair? Meu Deus. Vamos lá, olha, pro jogo contra o Novo Horizontino, viu, Lele e Mano? Sim. Memphis e Mateuzinho serão desfalque do Corinthians, né? Não vão participar. O Memphis talvez volte só no próximo jogo, né? Agora, quem Atlético? E quem tá próximo aí do retorno é o Garro, viu, mano? Participou do treino, né? Oremos. Já participou das atividades aí. Então tá próximo do treino. Voltar aí o Garro, que faz bastante falta ao Corinthians, né, mano? Muita. Mas, ô Motinha, novamente eu vou criticar essa postura que o departamento médico do Corinthians já adotou há algum tempo. Eu acho que alguns clubes seguiram esse modelo também. Pra mim isso é uma imbecilidade. É de não pôr prazo pro cara voltar. Cara, você tem que dar prazo, velho. Você tem que dar prazo. Como o próprio Dorival criticou aí a ausência do Mateuzinho no clássico contra o Santos, que ele falou, me surpreendi muito. Porque ele foi poupado do último jogo lá, foi contra o Cali. Aí viajou pro jogo do Campeonato Brasileiro e aí depois aí foi impedido de treinar porque tava cortado. Cortaram o cara antes do jogo. Então, muitas coisas acontecem também internamente dentro do Corinthians, o Motinha, que a gente tá vendo que existe uma divergência. Uma confusão. E eu acho que quando você tem ali um time alinhado, ele tem que estar em todos os setores. Não adianta o futebol falar uma coisa, o departamento médico falar outra. Eu acho que você tem que ter ali uma conversa, e parece que eles não estão tendo. Então esse negócio do Garro mesmo, Motinha, eu espero que ele volte o mais rápido possível, porque o Corinthians ele tá dependendo demais de um meia de criação.
O meio-campo do Corinthians hoje é um cemitério de jogadas, infelizmente. Fica difícil, né? Até ele vai voltar no sábado, o Memphis, viu, mano? É contra o Atlético lá, o jogo, né? Sábado, 9 horas. E quem falou também foi o Thales Magno, né, Lelê? Falou da condição dele, que ele não tá 100%, né? Que ele perdeu muita massa muscular, né? Que ele teve um problema no pulmão, né? Teve pneumonia, não foi? E foi internado e tudo. Ele falou que não tá totalmente em condição, viu? Agora. Assim, o Thales, ele já vinha mal, mesmo antes dessa questão da pneumonia e tal, né? Assim, ele começou o Campeonato Paulista muito bem, assim como ele começou com a camisa do Corinthians muito bem também, quando ele chegou, né? Fez gols importantes, iludiu a gente e tal. Mas, assim, depois ele teve uma queda brusca de rendimento, né? E ele tá entrando mal, assim. Espero que realmente, né, depois que ele fique 100% aí fisicamente, recuperado dessa questão da pneumonia, das sequelas, ele possa ser importante, porque nos jogos que ele tá entrando, ele não tá conseguindo colaborar em quase nada, né, mano? E a gente precisava de um reserva de luxo, como a gente achava que o Thales seria, porque a gente já cansou de falar aqui no Estádio 97. O Corinthians tem um time a ser considerado competitivo de 1 a 11. Quando precisa recorrer aos caras do banco, Deus nos acuda, né? Fel, o Timão encerrou aí a preparação para o duelo contra o Novo Horizontino. Vamos ver aqui mais ou menos como pode ser o time do Corinthians para a partida de amanhã às 9h30 da noite. Finalizou aí nessa terça-feira o treinamento e a preparação para esse confronto pela terceira rodada da Copa do Brasil. O duelo está marcado para essa quarta na Neoquímica Arena às 9h30 e após uma sessão de vídeo lá no CT Joaquim Grava, a comissão técnica apresentou através desse vídeo aí instruções táticas detalhadas sobre o Novo Horizontino. E o elenco do Timão também realizou um trabalho de ativação na academia. E Dorival Júnior comandou um treino técnico-tático focado em ajustes finais, troca de passes, movimentações sobre pressão, e o treinador também dedicou parte da atividade às jogadas de bola parada ofensiva e defensiva, simulando possíveis cenários do jogo, algo que vem sendo muito feito por Dorival aí nos treinamentos do Timão que sofreu muito e ainda sofre com bolas aéreas e principalmente defensivamente. Os jornalistas aí conseguiram acompanhar uma parte do trabalho que foi aberta na manhã dessa terça. Dorival deve mandar a campo um time modificado contra o Novo Horizontino, fiel. Em meio a mexidas e problemas físicos no elenco, o Timão vem com vários desfalques. Provável Corinthians pode ter aí Hugo Souza no gol, Léo Maná na lateral direita, Mateuzinho ainda fora por todo esse problema que ocorreu com um jogador envolvendo a doutora Ana Carolina, que foi até demitida aí do departamento médico, ela que era chefe. André Ramalho ou Choca ali como titular, Kaká e Angileri na esquerda, Maicon, Martinez e Breno Bidon, André Carrillo, Igor Coronado e Héctor Hernandes ou Yuri Alberto ali na frente. Então praticamente aí um time, vamos dizer assim, um time misto, né? Bastante jogadores aí que são considerados titular, apesar que a maioria, Memphis Depay, Mateuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, estão todos lesionados. O único que seria aqui um titular absoluto seria o Yuri Alberto, né, na frente. Vamos dizer aqui que entre os volantes a gente sente falta aí do Ranieri. Então esse seria o provável Corinthians aí para enfrentar o Novo Horizontino. Acredita na classificação do Timão, o Timão que fez 1-0 no jogo de fora, agora precisa somente de um empate para avançar. Deixa a sua opinião aí sobre o vídeo de agora, a escalação do Timão. Se você gostou ou não, se inscreva no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo, fiel, valeu!